instruções, pessoal. Venho resolver o exame de Química 1, UEM 2023. Ok? E na questão 41 que diz: a cinética química é a área da química que se dedica ao estudo das velocidades das reações. Analise os processos em relação à cinética química. 1. Quando o carvão está iniciando a sua queima, as pessoas ventilam o sistema para que a queima se propague mais rapidamente. 2. Um comprimido efervescente se dissolve mais rapidamente quando triturado. E assinale a alternativa que contém os fatores que influenciam as velocidades das reações químicas nos processos descritos em 1 e 2, respectivamente. Ok, analisando o primeiro, diz quando o carvão está iniciando a sua queima, as pessoas ventilam o sistema para que a queima se prorrogue mais rapidamente. Ok, então quando se acende o carvão não pega logo. Então, para que pegue, é preciso que seja ventilado. Então, pouco a pouco vai pegando, a velocidade vai se acelerando. Então, isso tem a ver com concentração. E a concentração, ao aumentar a concentração, temos que saber de um reagente, temos que saber que aumenta o número de partículas por unidade do volume e, consequentemente, aumenta-se a probabilidade de ocorrência de choques, o que resulta no aumento da velocidade da reação. Ok? Depois de hoje temos um comprimido efervescente se dissolve mais rapidamente quando triturado. Ok? Então, quando um comprimido é triturado, então dissolve-se mais rapidamente do que quando não é triturado. Então, isso tem a ver com quê? Tem a ver com a superfície de contato. E o que é superfície de contato? Ao aumentar a superfície de contato, aumenta a probabilidade de ocorrência de choques eficazes, e aumenta a velocidade da reação. Então, isso que quer dizer que também vai aumentar a velocidade da reação, Quando aumenta a velocidade da reação, significa que quando é dissolvido, quando um comprimido, efervescente se dissolve mais rapidamente quando triturado. Quando triturado, dissolve-se com maior velocidade do que quando não triturado. Ok? Opção correta A. E na questão 42 que diz: considera a reação. Temos aqui a reação. Observa-se experimentalmente que, duplicando a concentração de N, a velocidade de formação de oxigênio quadruplica, e duplicando a concentração de M, a velocidade da reação não é afetada. Quando a velocidade a equação da velocidade V dessa reação é. Ok? Então, este exercício é repetição do exame de Química 1 2022. Então, lá resolvi e cheguei à conclusão de que a questão correta é B. Quem quer explicação é só visualizar o vídeo de Química 1 2022. Acho que lá também é o primeiro ou o segundo exercício. Questão correta B. Okay? Indo à questão 43 que diz: considere uma reação genérica em que os reagentes D e G transformam-se no produto J. A cinética dessa reação pode ser estudada a partir do gráfico abaixo, que representa a entalpia de reagentes e produtos, bem como das espécies intermediárias formadas durante o processo. No gráfico estão representados os caminhos da reação na presença e na ausência do catalisador. Ok? Depois dizem, um aluno ao analisar esse gráfico fez algumas afirmações a respeito da reação D mais G equivalente a J. Ok? Então, depois temos 1. Z representa a variação de entalpia de reação. 2. Y representa a energia de ativação dessa reação na presença do catalisador. 3. X mais Z representa a energia de ativação dessa reação na ausência do catalisador. E 4. Essa reação corresponde a um processo endotérmico. Ok? Então, eu tentei escrever aqui um gráfico aqui para ilustrar, gráfico da entalpia. Então, na termoquímica, no tema, que aborda assuntos sobre termoquímica, nós estudamos gráficos da entalpia. Então, é gráfico da entalpia, que aqui temos a entalpia dos reagentes, produtos, e aqui temos a energia, aqui é variação de entalpia, não esquecer, e aqui é energia, é a da ativação. Ok? Então, com base nessa figura, é fácil identificar. Então, conforme podemos ver aqui, antes daqui, esse gráfico vem assim até aqui. Então, aqui é onde estudamos a variação de entalpia, e aqui é energia, aqui
até aqui, que essa seta indica aqui. Então, recorrendo aqui no gráfico, então, o Z, né, conforme diz, Z representa a versão de entalpia. O Z está aqui. De facto, representa a versão de entalpia. E temos o Y. O Y aqui está. O que também vai representar a energia. Essa parte aqui representa a parte de energia. Aqui é o Z. Então, o que quer dizer que 1 e 2 é a questão correta. Que a opção correta é A. A questão 44 diz: das alternativas apresentadas abaixo, qual pode aumentar a quantidade de oxigênio no equilíbrio químico reduzido pela reação? Temos aqui a reação e variação de entalpia é menor que zero. Ok? Então queremos qual pode ser a quantidade no equilíbrio que pode químico reduzido pela reação. Então, que pode. Então queremos saber aqui qual das opções é a correta. Ok? Então, a análise, né? Depois de uma análise feita, né? Depois de uma análise feita, antes de indicar a alternativa, gostaria de dizer o seguinte: a análise do efeito de temperatura em um equilíbrio leva em consideração principalmente a variação de entalpia da reação, né? Conforme aqui colocaram a variação de entalpia da reação, que é menor que zero. Ok? Então, se a variação de entalpia for positiva, a reação direta será endotérmica. Neste caso, direta é para lá, será endotérmica. Se a entalpia for positiva, enquanto inversa será exotérmica. Então, inversa é para a esquerda, será exotérmica, né? Então, caso a variação de entalpia seja negativa, a direta será exotérmica, ok? Então, direta será exotérmica e a inversa será endotérmica, ok? Então, aqui, né, como nós queremos oxigênio, então o desequilíbrio tem que estar a favor do oxigênio. Então, aumentando a temperatura, o equilíbrio desloca-se para a esquerda, por ser sentido da reação endotérmica, né? Como entalpia é negativa, então o sentido é endotérmico. Neste caso, como se é negativo, então endotérmico que vai para a esquerda, né? Então, neste caso, isso tem a ver com o aumento do que? Da temperatura. Estamos a falar da temperatura, então, questão correta é sim. Indo à questão 45 que diz: um mol de hidrogênio é misturado com um mol de iodo no recipiente de 1 litro a 500 graus Celsius, onde se estabelece o equilíbrio desta reação. Se o valor da constante do equilíbrio Kc for 49, a fração de ácido iodídrico no equilíbrio em mol por litro será de... Ok, então querem a concentração de ácido iodídrico. Então nos deram uma mol de hidrogênio que misturaram com uma mol de iodo. Então o que quer dizer que esses números de moles que nos deram são quantidades iniciais, né? Temos uma mol de hidrogênio segundo o exercício, temos uma mol de iodo e aqui não temos nada, então colocamos zero quando não temos nada, ok? Então, quanto a quantidades que reagem, né? Não deram, então vamos colocar x, é isso que nós queremos saber, ok? Então, quanto aqui, vamos ter 2x, por causa desse número de moles aqui que nós temos aqui, então vamos colocar 2x. Ou fazendo o produto dos meios, agora produtos extremos, calcular, vamos ver que aqui é 2x, ok? Então, daqui a quantidade já no equilíbrio é só subtrair, nos reagentes subtraímos, teremos 1 menos x, 1 menos x. E aqui já somamos os produtos, 0 mais 2x, 2x, ok? Então, determinando através dessa reação, ou esta que eu escrevi aqui, o Kc, vamos ter Kc é igual a concentração dos produtos, né? Como temos 2 aqui elevado a 2, a dividir por concentração dos reagentes, neste caso a multiplicar, ok? Então, concentração dos o ácido iodídrico, temos 2x aqui, então a gente colocar 2x elevado a 2, por desse 2, sobre 1 menos x, que é de hidrogênio, vezes 1 menos x, que é do iodo. Tem que ser igual ao que? O Kc, né? É de trocar de posição colocado aqui. É 49.
como dizem aqui, se for 49, então igual a 49. Então temos uma equação matemática, né? Então química é necessário ter bases de matemática. Então 2 elevado a 2 dá 4, x elevado a 2 dá x elevado a 2. Sobre, aqui vamos fazer o quê? Vamos distribuir 1 vezes 1 dá 1, 1 vezes menos x dá menos x vezes 1, menos x vezes menos x, mais x elevado a 2 igual a 49. Ok? Daqui, aqui tem 1 sempre, que é neutro. Fazendo produtos meios, agora produtos extremos. 1 vai estar a multiplicar com 49. Então chega 49. Aliás, 1 vai estar a multiplicar com 4x ao quadrado, que dá 4x ao quadrado, igual aqui vamos estar a multiplicar com 49. Então, ter 49 a multiplicar com 1. Aqui menos x dá menos 2x. Colocar logo aqui. Mais x ao quadrado. Ok? Vamos tirar algo do gênero. Então, distribuindo é distribuir. Então, é de começar com x ao quadrado, né? É distribuir a organizar. 49 vezes x ao quadrado dá 49. Desculpa aqui, tem que pôr igual por mim. Então, 49 vezes x ao quadrado dá 49. X ao quadrado. 49 vezes menos 2. Vamos ter menos 98x. 49 vezes 1. Vamos ter 49. Ok? Vamos ter uma expressão dessa. Continuando. Então, o que é que nós vamos fazer? O 49, o 4x ao quadrado, vou passar para o segundo membro. Então, vou ficar com 49 x ao quadrado menos 4x ao quadrado, que é isto que meti para passei para lá, menos 98x mais 49 igual a 0. Ok? Então, 49 menos 49x ao quadrado menos 4x ao quadrado dá 45x ao quadrado menos 98x mais 49 igual a 0. Ok? Então temos uma equação quadrática. Então vamos ter como forma resolvente x é igual a menos p mais ou menos raiz de p ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c sobre 2 vezes o a. Então o valor de b é menos 98. Então com esse sinal aqui fica positivo, fica 98. X é igual a 98 mais ou menos raiz de b ou de c 98. Então vamos ter menos 98 elevado a 2 menos 4, ok? Vezes o valor de a é 45 vezes o valor de c que é 49 sobre 2 vezes o a é 45. Então 2 vezes 45 dá 49. Colocando logo aqui. Então x vai ser igual a 98 mais ou menos a raiz de, então 98 temos aqui 98, né? Então o que é que eu vou fazer aqui para não levar mais tempo? Então se formos a fazer 98 ao quadrado menos 4 vezes 45 vezes 49, vamos ter 784 sobre 49. Então é só fazer 98 ao quadrado menos 4 vezes 45 vai dar esse valor aqui. Ok? Então daqui o que é que vamos fazer? Vamos calcular a raiz. X vai ser igual a 98 mais ou menos. Então raiz de 784 dá 28 sobre 90.
ok? Então, continuando, x vai ser igual x1 neste caso, ter 98 mais 28 sobre 90, isso vai dar 126 sobre 90, que é mesmo que 1,4. Então, x2 ser igual a 98 menos 28 sobre 90 vai ser igual a 70 sim, sobre 90, simplificando de 0, vamos dizer 7 sobre 9, né? Que por sua vez é mesmo que dividindo é mesmo que 0,68, ok? Então, esse dado aqui não será usado, né? Porque temos que saber que aqui no exercício, né, é uma mole de hidrogênio misturado com uma mole de iodo no recipiente de 500 ml, de 1 litro a 500 graus Celsius. Então, de 1 litro, né? Que significa que as concentrações ainda não estão em mole por litro, ok? Então, uma vez que aqui excede 1, então não há como calcularmos o em mole por litro, porque esse aqui já excediu. Então, este aqui não vai participar por exceder 1 litro. Então, este aqui, como não excede, é esse valor que nós vamos usar, ok? Então, daqui, o que é que nós vamos fazer? A concentração, né? A concentração de ácido iodídrico é 2x, né? No equilíbrio. Então, temos que escrever concentração de iodo é igual a 2x. Então, porque nós queremos saber a concentração de ácido iodídrico. O que, por sua vez, vamos ter 2 vezes. Então, aqui temos 7 sobre 9. Não vou usar esse que eu dividi, eu usarei vezes 7 sobre 9. Então, o 2 só multiplica no numerador, não no denominador, que vai dar 14 sobre 9. Que, por sua vez, opção correta, vamos ter B. Okay? E na questão 47 que diz: dados os equilíbrios químicos abaixo, temos aqui os equilíbrios químicos abaixo. Okay? Em quais destes equilíbrios a compressão, a redução do volume do reator favorece a reação direta? Ok? Então, por outros estarem no outro verso lá, então eu escrevi isso daqui. Então, eles querem saber em quais dos equilíbrios, né? Esses equilíbrios aqui, a redução do volume ou reduzir o volume ou diminuir o volume favorece a reação direta. A reação direta é para a direita. Ok? Então, antes de mais nada, temos que ter a noção de deslocamento do equilíbrio, matéria que fala disso. E temos que saber que ao diminuir o volume, o equilíbrio desloca-se no sentido de menor número de moles de substâncias gasosas. Ok? Então, o que significa? O número de moles são esses números que ficam em frente das substâncias, né, ou dos elementos. Então, aqui ao diminuir o volume, o sistema vai para a esquerda, porque aqui temos 3, aqui temos 2. Então, o sistema irá para a esquerda, porque é onde há menor número de moles. Para aqui, aqui tem uma mole, mas uma mole daqui dá 2. Quando não tem nada, significa que é 1, né? É 1, que é neutro, como temos feito a matemática. 1 mais 1, 2. Aqui só tem 1. Expressões nem sólidas não participam no equilíbrio. Então aqui tem 2, aqui tem 1. O sistema vai para a esquerda também. Aqui temos 4 mais 5 dá 9 moles. Aqui 4 mais 6, 10. Então, ao diminuir o volume, vai para a esquerda. Aqui tem 2 moles, uma vai para a esquerda. Aqui só tem uma, aqui são substâncias gasosas sólidas, o equilíbrio não vai afetar. Por sua vez, a opção correta é nenhum. Tem que ser nenhuma das opções. Correta é E. Na questão 48 diz: ao analisar um determinado sumo de tomate, um técnico determinou que a sua concentração de hidrogênio é igual a 0,001 mol por litro. O pH desse sumo de tomate é... Ok, então, tirando os dados, então, nós temos aqui, né, que a concentração do hidrogênio é igual a 0,001. Então, por aqui, hidrogênio, que é 0,0001. Tem que ser 2 zeros aqui. E que, por sua vez, na forma de notação científica aqui, vamos ter 10 elevado a menos 3.
né? Então são 2 zeros. Então colocamos 10 como base, depois contamos o número de casas, 1, 2, 3, são 3. Então fica assim. Então fórmula, depois aqui que estão a nos pedir o pH. Então como fórmula, tem pH é igual a menos logaritmo concentração do hidrogênio. Ok? Então, calculando, nós já temos o concentração do hidrogênio que é 10 elevado a menos 3. Então, nós aprendemos em matemática propriedades de logaritmos, que quando a base do logaritmando, né? Quando temos base do logaritmando, pegamos a base para multiplicar com o logaritmo. Então, tem esse sinal da forma. Então, levando o menos 3 para multiplicar, mexer o seguinte. Então, menos vezes menos dá mais 3. Então, logaritmo da base de 10 na base de 10, aqui quando não tem nada, a base é 10. Dá 1 segundo propriedade de logaritmo. 3 vezes 1 igual a 3. Que, neste caso, a opção correta é B. Questão 49 diz: para preparar 1,2 litros de solução de 0,4 molares de ácido clorídrico a partir do ácido concentrado de 16 molares, o volume de água em litros a ser utilizado será, ok? Então aqui vamos usar como fórmula concentração 1 vezes volume 1, que é igual a concentração 2 vezes volume 2. Então vou ter como concentração 1 0,4, a primeira concentração, e concentração 2, aliás, volume 2, volume 1, vou ter 1,2 litros, que esse já é fornecido, e concentração 2, 16, e o volume 2 é o que eu necessito, ok? Então substituindo, ter 0,4 vezes 1,2 igual a 16 vezes volume 2. Então daqui só multiplicar 0,4 vezes 1,2 dá 0,48 igual a 16 vezes volume 2. Por sua vez, então vou ter volume 2 é igual. O 16 está multiplicado com volume 2. Passo para o outro mesmo, divide. Ok? Então 0,48 dividido por 16 dá 0,03. Então esse é o volume da solução. Esse volume que nós encontramos é o volume da solução concentrada. Então para preparar 1,2 litros de solução, né, a partir do ácido concentrado, o volume de água em litros. Então queremos volume de água em litros. Então o que é que temos que fazer? Devemos adicionar 1,2, que é este aqui, menos este, subtrair neste caso, que vamos ter 1,17. ok? Então não é só calcular o volume de 1, parar por aqui e pensar que o tanto agora é A. Não, depois temos que subtrair, que será isto, porque este aqui, conforme eu disse, é o volume da solução concentrada, né? Então não é isso que nós queremos, não é isso que estão a pedir. A opção correta é. Questão 50 diz: na temperatura ambiente, a constante de ionização do ácido acético é 1,80 vezes 10 elevado a menos 5. Qual é a molaridade da solução onde o ácido se encontra a 3% dissociado? Ok? Então, como falam de constante de ionização, vamos ter como fórmula constante de ionização igual a grau de dissociação ao quadrado vezes a concentração molar. Então, conforme os dados aqui, temos constante de ionização igual a 1,8, né? 0 depois da vírgula não vale nada, não é de colocar, vezes 10 elevado a menos 5. Depois temos que era em concentração molar e grau de dissociação é 3%, que por sua vez é mesmo dizer 3 sobre 100, 3% é mesmo que colocar 3 sobre 100, dividindo isso é mesmo dizer 0,03, ok? Então, substituindo e calcular, então como queremos concentração molar, né? Este grau de dissociação ao quadrado está multiplicado, passa para o outro mundo, divide, mudando de posição, né? Então vamos ter constante de ionização dividido por grau de dissociação. Então a concentração está desse lado porque só mudei de posição. Então substituindo,
Constante de ionização, vamos ter 1,8 vezes 10 elevado a menos 5 sobre o grau de dissociação, que é 0,03, que na forma de notação científica vamos ter 3 vezes 10 elevado a menos 2. 3 vezes 10, 2, menos 2 por causa de duas casas. Então, é de colocar 3 vezes 10 elevado a menos 2 ao quadrado. Então, concentração molar vai ser 1,8 vezes 10 elevado a menos 5 sobre 3 ao quadrado, 9. 10 elevado a menos 2 vezes 2 dá 10 elevado a menos 4. Ok? Então, concentração molar vai ser igual. Então, vamos dividir 1,8 por 9. Então, vamos ver 0,2 vezes 10 elevado. Então, na potenciação, como temos bases iguais, mantemos a base, subtraímos os expoentes. Mas, como está no denominador, quando passa para o numerador, fica positivo. Então, vamos ter 0,2 vezes 10 elevado a menos 1. Aqui, colocando forma de notação científica, vamos ter 10 elevado a menos 1. Por quê? Porque temos uma casa. Vezes 10 elevado a menos 1. Vamos ter 2 vezes. Mantemos a base, somamos os expoentes, dá menos 2. Menos 1, menos 1, menos 2. Aqui, por sua vez, vamos ter como opção correta A. Na questão 51 diz: numa série de ácidos, chama-se de mais forte aquele que seleciona a resposta correta. Ok, um ácido é mais forte aquele que tem grau de dissociação maior que 50%. Então, tem que ter maior quantidade de dissociação. Neste caso, a opção correta é B. Diz: selecione das opções a que corresponde à mistura que apresenta o caráter básico mais acentuado. Ok? Opção correta, né? Temos que saber o seguinte: na escala de pH, então, quando é 7 é neutro, então, quando é 8 para diante, temos básico, quando temos 6 para diante ou para a esquerda, é ácido. Então, aqui, conforme estamos a ver aqui, as opções, a opção correta vai ser D, água do mar, que tem pH igual a 8. Ok? Então, o leite de magnésio não pode ser básico por causa do magnésio. Mas o resto, temos aqui, seria neutra, que será ácido, ácido. Então, a opção correta tem que ser de água do mar, pH igual a 8. Questão 54 diz: analise as afirmações seguintes. 1. Quando uma pequena quantidade de base é adicionada a uma solução tampão, os íons hidróxido reagem com o ácido do tampão, não alterando praticamente o pH dessa solução. 2. Quando a concentração dos íons hidrogenocarbonato no sangue aumenta, o pH também aumenta. 3. Quando a concentração de dióxido de carbono no sangue aumenta, o pH diminui. Selecione das opções a que representam o conjunto das afirmações corretas. Ok? Todas as afirmações estão corretas. Opção correta D. A questão 55 diz: a relação que se verifica entre a solubilidade e a temperatura para a maioria das substâncias é. Depois de uma análise feita, cheguei à conclusão de que a alternativa correta é B. O aumento da solubilidade com o aumento da temperatura. Então, quando aumentamos a solubilidade, né? A solubilidade aumenta, né? Quando se aumenta a temperatura. Opção correta B. Na questão 56, que diz: o grau de dissociação do ácido fluorídrico 0,2 normal é de 3 vezes 10 elevado a menos 2. A constante de dissociação deste ácido é. Ok? Então, aqui já querem constante de dissociação. É constante de dissociação, mesma coisa. Ser igual a grau de ionização vezes concentração normal. Né? Então, por sua vez, nos deram grau de dissociação, conforme estamos a ver, que é este aqui, de 3 vezes 10 elevado a menos 2. E, por sua vez, nos deram concentração normal, que é de 0,2 Newton. Ok? Então, calculando já a constante de ionização, vamos ter 3 vezes 10 elevado a menos 2 elevado a 2 vezes 0,2. Ok? Então, 3 elevado a 2 dá 9. Menos 2 vezes 2 dá 10 elevado a menos 4 vezes 0,2. Transformando em notação científica,
vamos ter 2 vezes 10 elevado a menos 1. Já expliquei nos exercícios anteriores. 2 vezes 9, 18. Temos a mesma base, mantemos a base, adicionamos expoente. Menos 4 menos 1 dá menos 5. Então, como não temos essa opção aqui, aqui é só aumentar a vírgula. O expoente aqui reduz. Então, neste caso, permanece 4. A opção correta será C. Questão 57 diz: calcule a concentração molar de uma solução que foi preparada dissolvendo-se 18 gramas de glicose em água suficiente para produzir 2 litros de solução. Dado massa molar da glicose 180 gramas por mol. Ok? Então, para a concentração molar tem como fórmula vamos ter massa sobre molaridade vezes volume. Ok? Desculpe, concentração molar é igual a massa sobre massa molar vezes volume. Então, temos a massa de glicose que é 18. Temos o volume que é de 2 litros, como diz, 2 litros. E temos a massa molar que é de 180 gramas por mol. Substituindo na fórmula, vamos ter 18 sobre 180 vezes 2. O que é que nós vamos ter aqui? 18 sobre 360 dá 0,05. Que neste caso a opção correta é D. E na questão 58 diz: considere a seguinte equação que representa uma reação de oxirredução. Determine respectivamente a substância oxidada e a reduzida. Ok, reescrevendo aqui a expressão. Ok, então o NOx de uma substância elementar é 0, 0. Ok, o hidrogênio é mais 1, excepto nos hidretos metálicos. E o oxigênio é menos 2, excepto nos peróxidos e nos polióxidos. O hidrogênio, com forma de ser mais 1, então aqui vamos calcular para o flúor, ter 1 de hidrogênio mais X do flúor tem que ser igual a 0. X vai ser igual a menos 1, passando 1 para o segundo mínimo. Então, o flúor é menos 1. Então, se formos a ver, aqui até aqui, houve redução. E temos aqui, até aqui, oxidação. Ok? Então, o número de oxidação do átomo de oxigênio, esse oxigênio aqui, aumentou, indo de menos 2 até 0. Tá? Ok? Isso significa que ele perdeu eletrões. A substância redutora é a que contém o átomo que forneceu os eletrões. Assim, a substância redutora é a água. Ok? Então, a substância redutora que vai ser a água, não o hidrogênio isoladamente. Então, vai ser a água. E depois temos aqui o flúor, né? Ganhou eletrões, pois o seu número de oxidação diminuiu, indo de 0 para menos 1. Ok? Indo de 0 para menos 1. Essa substância oxidante é gás flúor. Então, tem que ser o gás flúor, não ácido fluorídrico. Ok? Então, aqui nessas condições, temos uma opção correta A. 59 diz: em relação à equação de oxidação, redução não balanceada, este aqui posso afirmar que, ok, eu irei escrever aqui equação ok, então essas substâncias alimentares já colocaram NOx 00. Então, já para o cobre, né, vai ser mais 2. Então, a valência do cobre é mais 2. Então, o NOx vai ser mais 2. Aqui, oxigênio sempre menos 2. Né? Então, vamos calcular para o enxofre, né, para sabermos quanto tem. Então, 2 do cobre mais X, colocamos X, né, para saber, mais
4 vezes menos 2 de oxigênio, 4, que é o número de átomos de oxigênio, multiplicado por seu NOx igual a 0. Então vamos ter 2 mais x menos 8, 4 vezes menos 2 igual a 0. Então 2 menos 8 dá menos 6 igual a 0. X vai ser igual a 0, aliás, igual a 6. Então tem 6. Tem 6 o enxofre. Então o ferro também tem mais 2 de valência, né? Então vamos calcular novamente. Oxigênio menos 2, como sabemos. Então vamos ter 2 vezes 2, né? Como tem esse 2, é 4 mais 3 vezes o x. Esse 3 está para tudo que está dentro do parênteses. Mais 12 vezes menos 2 de oxigênio igual a 0. Vamos ver, 4 mais 3x menos 24 igual a 0. Então 4 menos 24 vamos ter 3x menos 20 igual a 0. Então 3x vai ser igual a 20, x vai ser igual a 20 por 3. Então aqui será 20 por 3 o enxofre, né? Então querem saber o número de oxidação do cobre no sulfato cobre é mais 1. Então o cobre mais 2, que não é verdadeiro. Depois temos o átomo de ferro perde 2 eletrões, não perdeu, ganhou, né? De 0 para 2 ganhou, não perdeu. Cobre sofre oxidação, mentira, o cobre não sofreu nenhuma oxidação, apenas reduziu, não, tem mais 2 para cá, reduziu. Ferro é agente oxidante, não é agente oxidante, mas sim ferro sofre oxidação, porque é de 0 até mais 2 aumentou. Então ferro sofre oxidação, neste caso são corretos, tem que ser E. Sendo que diz, a dissolução do ouro em água rege uma mistura de ácido nítrico e ácido clorídrico ocorre segundo a equação química. Temos aqui a equação química. Correlação reação, assinale a alternativa correta. Ok? Então vou escrever aqui a reação. Então aqui é elementar, tem 0. Aqui temos que calcular o nitrogênio, né? Oxigênio tem sempre menos 2. Então vamos ter x mais NOx, desculpe, então tem que ser x mais 3 do número de átomo vezes NOx do oxigênio igual a carga. Então quando tem carga igualamos a carga, não igualamos a 0. Então x mais 3 vezes NOx de oxigênio menos 2 igual a menos 1. Então vamos ter menos 6 igual a menos 1. X vai ser igual a menos 1 mais 6, x igual a 5. Ok? Então o nitrogênio vai ser mais 5. Aqui é elementar, aqui é a carga, e agora a própria carga que é 1. Aqui agora a própria carga que é menos 1. Aqui vamos calcular x mais 4 vezes cloro, já sabemos que é menos 1. Menos 1 igual a menos 1. Então, x vai ser menos 4, 4 vezes menos 4 igual a menos 1. X vai ser igual a menos 1 mais 4 dá menos 3. Passando do 4 fica positivo. Dá 3 positivo. Então aqui vai ser mais 3 positivo, né? O ouro. O cloro já sabemos que é menos 1. Aqui o hidrogênio mais 1, oxigênio menos 2. Aqui é menos 2 oxigênio, calculando já para o nitrogênio, vamos ter x menos 2 igual a 0. X vai ser igual a 2. Então aqui vai ser mais 2. Ok? Então, se formos a prestar atenção aqui, temos que o ouro sofre oxidação, o nitrogênio sofreu oxidação. Então aqui o nitrogênio deu 5, daqui para aqui
redução, desculpe, reduziu. Tinha mais 5, depois aqui 2. Ok? Então, temos um outro, que é o ouro. Tem 0. Tem 0, depois vem... Aqui tem 3, oxidação. Então, desculpe, sim, tem oxidação, né? Então, redução é o nitrogênio. Então, por sua vez, tendo essas informações, então, vamos ter como opção correta que o nitrato atua como agente oxidante, né? Uma vez que ele reduziu, né? O nitrato reduziu a redução aqui do nitrogênio, então vai atuar como agente oxidante por ter reduzido. Então, a opção correta é A. A questão 61 diz: os números de oxidação do crômio e do manganês nos compostos, temos aqui os compostos, respectivamente. Ok? Então, começando aqui por esse composto. Então, o cálcio, por ser do segundo grupo, tem o número de oxidação NOx mais 2, oxigênio e menos 2. O cromo não sabemos, é o que nos pediram no exercício. Então, vamos ter NOx do cálcio mais X, que é o cromo que nós precisamos, mais 4, que é o número de átomos de oxigênio, vezes o NOx de oxigênio, igual a 0. Então, NOx de cálcio 2 mais X mais 4 vezes o NOx de oxigênio, que é menos 2, tem que ser igual a 0. 2 mais X, 4 vezes menos 2 dá menos 8, igual a 0. 2 menos 8 dá menos 6, igual a 0. Passando 6 para o segundo membro, dá 6. Agora, vamos calcular para essa expressão. O potássio é do primeiro grupo, então, tabela periódica, então, ficará com NOx mais 1, oxigênio menos 1, X. Então, vamos ter 2 vezes, por causa do número de átomos, 2 vezes o NOx, o potássio, mais X, mais 4 vezes o NOx de oxigênio, igual a 0. Então, 2 vezes NOx de potássio, que é 1, mais X, mais 4 vezes o NOx de oxigênio, que é menos 2, igual a 0. Vamos ter 2 mais X, menos 8, igual. Isso vai dar menos 6, também 6. Então, 6, 6. Temos como opção correta D.